Fala galera, aqui quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a nossa correção do PET, volume 2, semana 4, para a turma do nono ano. Bom, então o PET dessa semana, ele vai falar sobre desemprego, né? E aí vai falar sobre os tipos de desemprego. Então a primeira questão, ela fala que uma parcela considerável do desemprego que se verifica atualmente no mundo está associada às mudanças estruturais na economia. É o denominado desemprego tecnológico ou estrutural. É correto afirmar que essa modalidade de desemprego é consequência. Então, quando a gente fala do desemprego estrutural, nós estamos falando daquele desemprego que é gerado devido ao desenvolvimento e ao avanço da tecnologia, que leva a mudanças no modo de produção, e aí nós temos o fim de determinadas profissões ou de determinadas funções que antes eram exercidas por pessoas passam a ser exercidas por máquinas, tá? Então a fala que vai ser consequência, né, dessa modalidade a adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento industrial. A B fala que é da crescente importância da pecuária na economia global, essa modalidade de desemprego, do crescimento da economia informal nos países mais pobres, e a D do desaquecimento e da crise progressiva da economia mundial. Então, gente, olha só, quando a gente pensa no desemprego estrutural, que é justamente esse desemprego fruto dos avanços tecnológicos e das alterações no modo de produção, nós podemos falar, né, que a consequência vai ser a adoção de novas tecnologias de produção e do gerenciamento industrial, tá? Porque essas novas tecnologias elas são implementadas, né, seja na indústria ou então também em outros setores, como por exemplo o setor agropecuário, e isso vai gerar alterações naquele modo de produção, levando ao desemprego. Então, a questão correta, tá, vai ser a questão A. Tá joia? A questão número 2 fala que o mercado de trabalho apresenta 3 tipos de desemprego. O desemprego cíclico ou conjuntural é um deles, né, desses 3 desempregos. Então, nós vamos ter o desemprego cíclico, que é o dessa questão. Na questão anterior, ele falou sobre desemprego estrutural, né, que vai ser justamente o desemprego que eu falei com vocês relacionados ao avanço da tecnologia e o fim de certas funções. O desemprego cíclico ou conjuntural, a gente vai estar relacionado a uma questão de conjuntura. Ou então nós podemos falar, né, para pegar melhor o significado da palavra, por uma questão de circunstância. Então, a depender da circunstância daquele momento, como, por exemplo, uma crise econômica ou política que aquele país está passando, né, e isso faz com que o investimento nas indústrias pode diminuir, e aí você tem uma crise financeira e, consequentemente, uma diminuição das vagas de emprego, levando ao desemprego. Então, a conjuntura, a circunstância do momento, levam ao desemprego cíclico ou conjuntural. Então, olha só, o desemprego cíclico é um deles. Ele caracteriza-se, alternativa A, que fala pela destruição criativa de emprego. A B fala por um processo de melhoria na economia. A C, pela existência do trabalho informacional, né? E a letra D fala por um processo recessivo da economia. Então, dentro do que eu falei, né, quando a gente fala de desemprego cíclico, ele vai se caracterizar por um processo recessivo da economia. Como eu disse com vocês, a circunstância do momento, tá? Pode ser econômica ou política, vão fazer com que o desemprego aumente devido ao que está acontecendo naquele momento. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa da letra D. A questão 3 pede para a gente observar a charge, e aí é uma charge, né? O que essa charge está querendo dizer para a gente? Ela mostra pessoas que já estão desempregadas, né, na situação de pedinte, e uma pessoa chega e até para ela pedir também, né, ela não está tendo vaga, ou seja, fazendo uma alusão que a situação está tão feia que até para você se inserir numa situação de pedir esmola não está tendo vaga, visto o tão significativo, né, é o desemprego. E aí a alternativa A fala que sobre o desemprego estrutural, qual o maior problema gerado pela falta de vagas na vida social? Quando a gente pensa
né, nesse desemprego, quais vão ser os problemas gerados? Não, nós vamos ter vários problemas, né? Um deles vai ser relacionado, que eu acho que é o principal, o aumento da pobreza. Tá? Se a pessoa ela não tem trabalho, ela não consegue gerar renda, isso vai significar, né, um aumento da pobreza. E aí, devido a esse aumento da pobreza, nós vamos ter também outras consequências geradas a partir disso, como aumento da violência, da criminalidade, né? Mas aí eu citaria, aqui citei vários para vocês, a redução do consumo também, né, que eu havia esquecido de falar, que vai levar, inclusive, pode levar, né, a uma crise, intensificar uma crise econômica, uma vez que as pessoas não estão tendo renda para consumir, tá? Então, isso leva à desaceleração do consumo e à desaceleração do crescimento econômico, as pessoas não estão consumindo. Tá? Mas aí a gente pode citar como principal, maior problema gerado esse aumento da pobreza, que vai levar a outras consequências também. A B fala que o desemprego conjuntural é algo que pode afetar diretamente a economia no mundo. E aí ele pergunta, o que é, né, o desemprego conjuntural? Dê exemplo de uma forma desse tipo de desemprego. Então, como eu falei com vocês, o desemprego conjuntural é aquele desemprego que depende da circunstância, da conjuntura que nós estamos vivendo. Tá? Então, uma crise política, uma crise econômica, ela pode fazer com que os investimentos no campo da indústria, da agropecuária, isso diminua porque as pessoas não estão tendo dinheiro para investir e aí, consequentemente, as empresas elas diminuem as vagas que têm para emprego ou então as empresas, como elas não estão conseguindo vender, elas acabam demitindo alguns funcionários e isso faz levar um aumento do desemprego. Tá? Então, é a conjuntura daquele momento, a circunstância daquele momento, uma crise política, que faz com que o desemprego suba, que o desemprego aumente. Né? Então, a esse nome nós damos o desemprego conjuntural. E aí ele pede um exemplo desse tipo de desemprego. Eu acho que nós podemos citar o momento atual que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Né? Então, a pandemia é uma circunstância que nós estamos vivendo, é uma conjuntura que nós estamos tendo que lidar, que refletem em altos níveis de desemprego, né? Porque a economia desacelerou, o nível de consumo caiu, as indústrias para fazer o corte de custo, né, para conseguir se manter, acabaram tendo que demitir um número muito grande de pessoas e aí o desemprego acabou disparando. Tá? Então a questão ela ficou mais ou menos do jeito que eu falei com vocês, né? Que o desemprego conjuntural vai ser oriundo dessas crises econômicas e políticas e também a circunstância que nós estamos vivendo atual, né? E aí eu citei o caso da pandemia, vai ser um exemplo desse tipo de desemprego. Agora, ela pede para a gente observar as imagens abaixo e responder as questões 4, 5 e 6. Então, observando a imagem, a gente consegue perceber uma colheita de café no início do século XX no Brasil, né? E a gente consegue ver um grande número de pessoas trabalhando nessa colheita e também uma foto de uma linha de montagem da indústria automobilística na década de 50 na França. E a gente consegue perceber essa linha de montagem aqui com as pessoas atuando nessa linha de montagem. E já nas imagens de baixo nós temos uma colheita, aqui uma colheita mecanizada de soja na África do Sul, né? Então a gente consegue perceber a máquina fazendo um trabalho que antes muitas pessoas faziam. E aqui uma linha de montagem robotizada de peças de automóveis na China em 2017. A gente consegue perceber também, né, a máquina fazendo uma função que antes as pessoas faziam. A questão 4 ela pergunta que diferenças você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e nas mais recentes. É justamente o que eu disse, né? Nas imagens mais antigas, as imagens superiores, a gente consegue perceber a participação humana nessa produção, né? Seja na colheita do café ou então na linha de montagem. Enquanto nas imagens inferiores, que são as imagens mais recentes, a gente consegue perceber que essa mão de obra ela foi substituída. Tá? Então aí seria um exemplo clássico, né, do desemprego estrutural. Então a questão ficou mais ou menos assim, né, que nas imagens a gente nota a presença dos trabalhadores, quanto nas imagens inferiores a gente nota que as máquinas, né, acabaram por substituir os trabalhos que antes eram feitos por pessoas. A questão 5
pergunta quais são as vantagens da substituição da mão de obra por máquinas e robôs. Essa substituição é vantajosa para quem? Bom, gente, quando a gente fala nas vantagens dessa substituição, né, na troca nessa mudança estrutural que acontece no modelo de produção, na troca de exercícios que antes eram feitas por pessoas e agora passam a ser realizadas por máquinas, quais vantagens que nós vamos ter? As vantagens são que, quando a gente fala nas máquinas, né, as máquinas elas não vão apresentar insatisfação, né? A produtividade dela é a mesma todo dia, né? Então os fatores, digamos assim, externos ao trabalho não influenciam na produtividade da máquina. Diferente vai acontecer com as pessoas, né? O que a pessoa está passando naquele momento, ela pode ter um dia ruim no trabalho, as pessoas elas ficam insatisfeitas, as pessoas elas reclamam, né? As pessoas elas estão mais suscetíveis a determinados erros, enquanto a máquina ela é possível com uma configuração ali dela manter um certo padrão de produção, né? Então nós vamos ter essas diferenças relacionadas entre a mão de obra humana, né, e a mão de obra realizada pelas máquinas e pelo robô. E aí ele pergunta, essa substituição vai ser vantajosa para quem? Vai ser vantajosa para o sistema produtivo, né? E uma vez que ao você trocar essa mão de obra humana por uma mão de obra de máquina, pode produzir mais, né, em um ritmo mais acelerado, então a produtividade vai ser maior. Você pode manter um padrão de produção bem específico, né? E também, mas a consequência maior de tudo isso, né, o objetivo maior de tudo isso dessa troca vai ser a obtenção de um lucro maior, tá? Que vai ser vantajoso para os donos das indústrias, dos empresários. Então a questão ficou mais ou menos assim, né? Que essa substituição ela vai ser vantajosa para o sistema produtivo, tá bom? A questão 6, ela pergunta, em sua opinião, qual seria a principal desvantagem do processo citado na questão anterior no que se refere ao trabalho? Então, o processo citado na questão anterior fala da substituição, né, da mão de obra por máquinas e robôs. Então, qual seria a principal desvantagem desse processo que foi citado na questão anterior? A principal desvantagem é o aumento do desemprego, né? Uma vez que a substituição dessa mão de obra humana, que antes dependia, por exemplo, ali no caso da colheita, né, 50 pessoas para fazer aquele trabalho, eram 50 pessoas recebendo por isso, e atualmente uma única máquina consegue fazer o trabalho de todas essas pessoas. Então, com isso, nós temos o desemprego estrutural, tá? Então, a principal desvantagem desse processo vai ser justamente o aumento do desemprego, tá bom, gente? Então, a correção ficou assim, da semana número 4. Valeu!